Muito obrigado, vereador Sebastian. Primeiramente, agradecer aos organizadores um evento fundamental para se discutir segurança pública, e é sempre bom discutir segurança pública. Cumprimentando os demais presentes, até para não cometer gafe, mas Coronel Henrique, cumprimentando toda a Polícia Militar, Tenente Coronel Luiz Cláudio, cumprimentando os bombeiros e os demais participantes do evento, nossos colegas que estão presentes aqui, doutor Ivan, doutor Gustavo, doutor Guilherme Loz, e parabenizar o meu amigo Roberto Farinazzo, que sempre contribui, sempre traz uma importante contribuição ao tema de segurança pública, e sempre é bom ter o Ministério Público próximo da segurança pública. Doutor Roberto, ele tratou, fugindo só um minutinho aqui do tema, eu sei que me deram apenas 20 minutos, eu tentei estender um pouco, mas não foi possível. Mas a gente, enfim, não vou entregar. O doutor Roberto colocou aqui uma estatística muito interessante, a nível nacional, que apenas 30% dos crimes de homicídios são solucionados. E eu até rapidamente pedi algumas informações para os colegas aqui de Tangará da Serra, que me disseram que aqui em Tangará da Serra o número é acima de 90%. Então nós temos acima de 90% de solução dos homicídios. Infelizmente, até a secretária Suzano falou de feminicídio, nós tivemos, infelizmente, 2 feminicídios em Tangará da Serra este semestre e 100% resolvido. Então, nós temos números diferenciados. Realmente, a Polícia Civil da Regional de Tangará da Serra, a Polícia Civil do Mato Grosso, acaba tendo números bem diferenciados. Eu sou o delegado de polícia em Barra do Bugres, estou aqui hoje representando a delegada regional, doutora Alessandra Marques Alecrim. Saiu o promotor de Barra, entrando um delegado também de Barra do Bugres, e cumprimento a todos os presentes. Eu quero tratar do tema que está bastante em voga, que é a questão de violência doméstica. E o tema que eu vou tratar, a nomenclatura aqui, da investigação à proteção, violência doméstica e feminicídio em Tangará da Serra, dados, reflexões e o papel da Polícia Civil. Como inicialmente eu já disse aqui a questão do feminicídio, que é um tema que está bastante em voga, e eu vou tratar desse aspecto do feminicídio também, embora às vezes o número assusta, mas também tem um outro porém que eu pretendo tratar daqui a pouco. Primeiramente, eu vou tratar sobre os números, já antecipei alguma coisa sobre os números relativos à cidade de Tangará da Serra, quanto ao feminicídio. Então, no município de Tangará da Serra, aqui infelizmente, acho que ficou faltando ano, mas a primeira coluna ali, as primeiras 2 colunas é o ano de 2023, segunda coluna 2024, terceira coluna 2025. Então nós tivemos no ano de 2023 dois feminicídios e 2 tentativas de feminicídio. 2024, nenhum feminicídio e 1 tentativa de feminicídio. 2025, 1 feminicídio e 4 tentativas de feminicídio. Sendo que no ano de 2026, já até antecipei, nós tivemos 2 feminicídios, todos resolvidos. Os números acabam assustando.
Violência doméstica, nós tivemos aqui também, considerando 23, 24 e 25, e aqui eu vou tratar só da situação de lesão corporal. 2023 tivemos 321, 2024 277 lesões corporais e 253 em 2025. O Dr. Roberto foi muito feliz na explanação dele, e a questão que raramente, dentre todos os tipos penais que existem na legislação brasileira, alguém fica recluso. Mas nós temos um pequeno diferencial aqui quando nós tratamos da 11.340, que é a lei mais conhecida como Maria da Penha. Muito dessas situações que o Dr. Roberto tratou é porque foram sendo criadas legislações despenalizadoras. Por exemplo, a 9.099 foi uma das primeiras, a Lei de Juizado Especial, no ano de 95. Nós tivemos mais recentemente, no ano 2019, o Acordo de Não Persecução Penal, e, enfim, legislações que vão causando a despenalização. Todavia, quando nós tratamos de violência doméstica contra a mulher, e nós acompanhamos isso no dia a dia, mesmo em situações de ameaça, que apenas entraria numa situação de menor potencial ofensivo, nós acompanhamos e muitos agressores ficam presos. Por quê? Porque quando se trata de violência doméstica contra a mulher, a Lei 11.340, ela diz que não pode ser aplicada a 9.099. Isto é, não pode ser aplicada essa medida despenalizadora. Então, aqui, até mesmo a situação de ameaça, nós temos situações de prisão. E quando eu trato isso, às vezes, em palestras, em algumas faculdades, fui professor de Direito Penal por 19 anos, as pessoas, hoje não se pergunta tanto, mas as pessoas normalmente perguntavam, mas por que essa diferença? Por que quando a vítima é mulher, nós temos uma situação de maior rigor? Nós não temos na Constituição Federal o princípio da igualdade, que todos devem ser tratados da mesma forma? E isso não fere o princípio da igualdade? E a minha resposta sempre foi o seguinte: na situação de violência contra a mulher, nós não aplicamos diretamente o princípio da igualdade. Nós aplicamos o princípio da isonomia, tratar os iguais de forma desigual para que nós possamos alcançar a igualdade. Nós temos mais homens agredindo mulheres ou mais mulheres agredindo homens? A resposta aqui é que temos mais homens agredindo mulheres. Nós temos um alto índice de feminicídio, nós temos um alto índice de crimes que as vítimas são as mulheres. E por isso nós necessitamos desse tipo de mecanismo. Eu acredito que o remédio ele tem que ser extremamente amargo para que nós possamos diminuir alguns números em se tratando de violência doméstica contra a mulher. E aqui eu já entro exatamente no tema num assunto que poderia até ser um pouco polêmico. Nós abrimos os jornais e normalmente nós obtemos a informação: Mato Grosso tem um dos maiores índices de feminicídio do Brasil. Quantos de vocês já ouviram, já viram esse tipo de notícia? Mato Grosso tem um dos maiores índices de feminicídio do Brasil. E aí eu faço um questionamento aqui, uma provocação, na verdade, uma provocação filosófica,
técnica para o debate entre as instituições presentes. Os índices podem estar vinculados à eficiência das forças de segurança? Eu garanto para vocês que alguns podem estar se perguntando, mas como assim, Fernando? Como assim, de repente, o índice pode estar... Feminicídio é feminicídio. Você não tem nada a ver com a situação. Se as forças de segurança tiverem um alto grau de eficiência, o número vai ser exato. E eu aqui, nesta provocação, eu vou mostrar, de repente, algo diferente. Quando nós tratamos aqui do crime de feminicídio na legislação brasileira, e eu pensei em colocar exatamente a situação, mas acabei falando latrocínio para o Dr. Roberto, temos lá no artigo 121A, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. E aí nós temos uma norma explicativa no parágrafo 1º que diz o seguinte: considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo à discriminação à condição da mulher. Então nós temos a situação de feminicídio, senhoras e senhores, quando nós temos uma dessas duas situações. A primeira, violência doméstica e familiar, a mais comum. Segundo, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, para que eu tenha um crime de feminicídio, já adianto aqui, nós temos que ter... Os senhores compreendem que isso seria praticamente uma situação objetiva, primeiro, a violência doméstica e familiar, e o segundo ali estaria vinculado à motivação. Eu preciso saber a motivação para ter um crime de feminicídio. Eu lembro de cor os números de 2024, e aí fica mais fácil, só para eu explicar. E não são os números exatos, então não me entendam mal se tiver alguma divergência aqui de 1, 2 ou 3, não são números exatos. Que eu lembro que algum tempo atrás eu olhei, mas aí ainda eu lembro mais ou menos os números da segurança do estado de 24. Eu dei uma olhada no atual, mas eu tenho de cor aqui o 2024. Em 2024, que foi um ano que nós tivemos bastantes homicídios no estado do Mato Grosso, nós tivemos um total aproximado de 1.000 homicídios. Não foi 1.000, mas ali quase 1.000 homicídios no estado do Mato Grosso. Nós tivemos, desses quase 1.000 homicídios, aproximadamente 110 a 120 vítimas mulheres. 110, 120 vítimas mulheres. E aqui o número é exato, feminicídio, 47. Mas, Fernando, não é toda vez que a vítima é mulher que nós temos feminicídio? Não. A resposta é não. Para nós termos o tipo penal feminicídio, não basta que a vítima seja mulher. Lembrando, quase 1.000 homicídios, 110 a 120 vítimas mulheres, e nós tínhamos 47 feminicídios. Para ter feminicídio, nós temos que ter violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, a classificação de feminicídio, uma questão técnica, nós temos, na maioria dos casos, e isso quase 100%, nós temos que, para ter um feminicídio, nós temos que ter o autor, isto é, normalmente, para eu poder saber que foi um feminicídio, eu tenho que saber quem é o autor. Segunda situação, para eu saber que houve um feminicídio, eu tenho que ter motivação. Autoria e motivação. Fernando, existe alguma hipótese
hipótese em que eu não tendo autoria e eu não tendo a motivação, eu posso classificar como feminicídio, eu não consigo imaginar se algum dos presentes, advogados, operadores do direito, conseguirem uma outra situação, sem autoria, sem motivação, que eu possa classificar como feminicídio, por favor, me digam. Porque eu não consigo imaginar uma situação fora dessas duas situações. Eu tenho que ter a autoria ou eu tenho que ter a motivação. E aí vem a pergunta. Aquilo que eu falei no início, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso tem uma alta taxa de solução de homicídios. Então, se a Polícia Civil tem uma alta taxa de solução de homicídios, a consequência natural é o aumento das estatísticas de feminicídio. Não porque mais crimes ocorrem, mas porque mais crimes são corretamente classificados. Os operadores do direito que estão aqui, se discordarem, por favor, podem me falar, mas eu não vejo uma outra situação. Então, a eficiência investigativa torna o crime de feminicídio mais visível. No início da conversa aqui, eu falei, nós tivemos 2 crimes de feminicídio no município de Tangará da Serra, todos resolvidos. Então, pessoal, não estou, pelo amor de Deus, dizendo igual o meu amigo Guilherme Loss fala ali, não estou tentando mascarar uma situação, mas isso se torna uma realidade. A eficiência na investigação acaba trazendo mais tipificação de feminicídio. E eu tive observando, e acabou sendo um erro, um comparativo com outros estados, e nós temos realmente o estado do Mato Grosso, primeiro, a Polícia Civil tem um dos índices de solução de homicídios mais altos do Brasil. E a consequência é também a situação que nós vamos ter mais situação de feminicídio. Não estou dizendo que o feminicídio, a alta taxa de feminicídio é só por causa disso, mas é um dos motivos. Eu vou dar um exemplo aqui do caso Raquel Catani, a investigação que define a classificação. As primeiras notícias que surgiram no caso foram os seguintes: Raquel Catani, 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Catani, foi encontrada morta em sua residência. A casa apresentava sinais de violência. Uma televisão quebrada e a motocicleta da vítima foi levada do local. Reflexão técnica. Se o crime não fosse desvendado com autoria e motivação comprovadas, seria classificado possivelmente como homicídio e possivelmente como latrocínio. 5 minutos. Jamais como feminicídio. Aqui, provando que às vezes um dos motivos da alta taxa de feminicídio no estado do Mato Grosso acaba sendo um pouco da competência investigativa da Polícia Civil. Maior visibilidade e a situação e acaba aumentando a estatística do crime. Eu vou pular alguma coisa, até porque senão vão caçar o microfone. Medidas protetivas de urgência, primeiro semestre de 2026, na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra foram registradas 141 medidas protetivas. Na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher foram registradas 122 medidas protetivas, o total combinado disso dá 263 medidas protetivas nesse semestre, esse ano, considerando janeiro a julho. Então, primeiro semestre de 2026,
263 medidas protetivas, número muito alto. A média diária, então, dessas medidas protetivas, nós temos aqui 1,45 ao dia. Isto é, nós temos um pedido de medida protetiva de urgência, que normalmente é concedido pelo Poder Judiciário, quase 100%. Um pedido de medida protetiva a cada 16 horas. Bastante, né? Um pedido a cada 16 horas. Então, total de medidas solicitadas, 263, como já falei. E o descumprimento. Senhores, situação que a pessoa fica presa, embora a pena máxima é 5 anos, e normalmente fica preso por algum tempo, é o descumprimento de medida protetiva do artigo 24A da 11.340. Então, 263 pedidos, e esse semestre tivemos 78 descumprimentos. Eu acho que... Então, nós temos aqui aproximadamente, considerando o número... Passou, agora passou. Então, descumprimento de medida protetiva de urgência aqui, nós tivemos 28%, isto é um número também bastante elevado, né? Nós temos, então, de cada 100 medidas protetivas solicitadas, nós temos 28 descumprimentos. Até no início aqui foi falado alguma coisa, vereador Sebastian, sobre a situação do atendimento à vítima mulher. Embora a delegacia especializada da mulher ela atenda o horário de expediente, nós temos na delegacia municipal, no CISC, como é conhecido, a sala de atendimento à mulher de Tangará da Serra, inclusive com algumas imagens daqui da sala de atendimento à mulher da delegacia de Tangará da Serra. Tá? Existe um ambiente reservado, existe um espaço lúdico, como os senhores estão vendo aqui, e existe um atendimento aqui humanizado. A vítima, mulher, imagina uma situação de violência doméstica, já tem toda aquela situação degradante, ainda chegar num atendimento comum, e isso é extremamente desagradável. E por isso, mesmo não tendo a delegacia da mulher, especializada em atendimento à mulher, não tendo essa possibilidade de estar aberta 24 horas, quando a mulher vítima é encaminhada para o CISC, ela tem um atendimento humanizado. Então, a importância do acolhimento humanizado aqui, evitar a revitimização, e isso a Polícia Civil preocupa muito com essa questão, por isso, inclusive, no CISC foi criada essa sala. Privacidade e segurança, para não ficar exposta. Escuta especializada, e normalmente a pessoa que faz o boletim de ocorrência já é a pessoa que faz o atendimento. E se a mulher aparecer no CISC, nós temos o espaço ali dentro dessa sala da mulher, o espaço para as crianças e também as vítimas crianças, para não ficar misturado com o público em geral. Tá? Então, embora a DDM não tenha um atendimento 24 horas, nós temos um espaço especial para isso. Caminhos para fortalecer... Não estou nem olhando para lá, porque ela já está... Brincadeira. Caminhos para fortalecer a proteção. A Patrulha Maria da Penha, papel desempenhado pela Polícia Militar com excelência, a gente nota quando algo dá certo. E Coronel Henrique, falando por todos os policiais militares, parabéns pelo trabalho da Polícia Militar, né, porque é uma situação que dá certo e evita realmente... Eu acho que nós vamos vencer essa batalha, porque estamos todos debruçados nessa batalha, e quando todos estão debruçados, a sociedade encampa uma batalha, nós vencemos. Campanhas educativas permanentes, eu acho que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, Dr. Guilherme Loss, da DDM, até estava conversando com ele, faz palestras constantes em escolas, em faculdade, em locais públicos, e isso é muito importante. Porque, como a Coronel Suzane falou,
é uma guerra que não tem como ganhar apenas na repressão. Nós temos que realmente fazer esse trabalho para convencer toda a sociedade que é um tema que tem que ser vencido, que a violência doméstica tem que deixar de existir. Sala de atendimento 24 horas, estrutura que já existe, como já falei, integração de dados institucionais, isso é muito importante, acompanhamento psicossocial, para vítimas, isso também já foi implantado, e nós teremos um acompanhamento psicossocial para as vítimas e também para os agressores, porque não adianta nós acompanharmos a vítima e, de repente, não fazer um acompanhamento psicossocial com os agressores. E isso é muito importante. Nós já tivemos um treinamento recentemente em Cuiabá e vai ter essa possibilidade de marcar um psicólogo, tanto para a vítima também como para o agressor. Monitoramento eletrônico de agressores, e isso acaba sendo vinculado também à situação da Patrulha Maria da Penha, que tem um resultado fantástico. Como eu já disse, estou tentando correr aqui para terminar, passei o tempo, né? Então, grandes mudanças começam com boas conversas. Que as ideias debatidas nesse fórum se transformem em iniciativas concretas, capazes de gerar impactos positivos para a segurança pública e para toda a sociedade de Tangará da Serra. Meus agradecimentos ao Consegur pela oportunidade e todas as instituições participantes. Obrigado, doutor Fernando, pela excelente e brilhante apresentação nesta manhã. O Consegur agradece sua exposição. Peço que fique à frente também. O presidente, mais uma vez, fará a entrega de uma singela homenagem pela sua participação. Doutor Fernando Filiu. Doutor Fernando Filiu, é uma grata satisfação em tê-lo conosco aqui, compartilhando esses dados, essas informações acerca aí do problema da violência doméstica. É um problema latente, impacta de forma muito negativa a nossa sociedade, mas hoje eu tenho certeza que todos que estão aqui saíram conhecendo um pouco mais como funciona, né, a questão do atendimento, graças aí os conhecimentos transmitidos pelo senhor. Enriqueceu muito o nosso evento e a gente fica muito grato. E conte conosco aí para estar enfrentando e combatendo o que nos é dado como missão. Forte abraço, doutor. É uma pequena homenagem que a gente entrega, tá? Que diante do conhecimento do senhor se torna menor ainda. Muito obrigado.